seria um doppelganger? A moça que conta essa história diz que no meio da noite ela levantou para ir no banheiro e para ir nesse banheiro ela passava em frente à porta da cozinha. E diz ela que quando estava passando ali viu o esposo dela com um copo de água na mão e ele olhou para ela, sorriu. Ela, em resposta ali ao sorriso, não disse nada, né? Sorriu de volta e foi pro banheiro. Quando ela saiu ali do banheiro, ela falou que viu ele ali de novo na cozinha, ele continuava ali com o copo na mão, e ela falou, vou voltar pra cama. E ele sorriu pra ela baixou a cabeça e foi de se deitar. E diz ela que quando chegou ali no quarto, né, viu o esposo dela, né, com aquela sensação de que acabou de acordar e falando que estava com sede, se ela poderia pegar um copo de água pra ele. Diz ela que levou o maior susto e disse, mas você estava na cozinha agora? Ele disse, não, acabei de acordar. Diz ela que ficou morrendo de medo e não foi pegar a água pra ele. Ele ali, né, não entendendo a reação dela, levantou, foi até a cozinha. E ela foi ali, né, atrás dele ali. E ele tava do mesmo jeito como antes, com um copo de água na mão. E falou, você tá louca? Não tem nada aqui. Diz ela que achou muito estranho. Ela pensa que pode ser o doppelganger do marido dela. Mas será, gente? Ela acordou, foi ao banheiro, viu o esposo dela com um copo d'água na cozinha. Ambos não disseram nada um com o outro. Ele sorriu pra ela sorriu pra ele. Ela foi pro banheiro, saiu do banheiro. Ela falou pra ele que ia se deitar, ele apenas sorriu pra ela. Quando ela chega no quarto, ela vê o esposo dela, tipo, com aquela sensação de que tinha acabado de acordar. E diz ela que não tinha como ele, tipo, passar por ela, assim, ela vê, né, que o corredor era pequeno, não tinha outra saída, não tinha como mesmo. E aí, o que vocês acham? Seria o doppelganger do esposo dela? Bem, gente, se gostou, curte, comenta, compartilha. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. O que seria aquilo que estava na minha porta? A moça que conta, né, essa história, né, que aconteceu com ela, fala que a casa dela tem 3 quartos. E nos quartos, né, tinha o quarto dela, que dava de frente para o quarto do filho dela. E no terceiro quarto, dormia os pais dela. Ela fala que estava ali assistindo TV. E na posição que ela estava vendo TV ali no quarto dela, dava para ver, né, a porta, né, do quarto do filho dela. Diz ela que as portas, né, do quarto do filho dela e dos pais dela não estavam totalmente fechadas, né, estavam com uma gretinha ali, né, tipo cerrada só. Ela fala, né, que ali, né, no momento, ela se distraiu ali com a TV. No que ela olhou para a porta, ela viu ali uma figura estranha, né, alta, olhando ali pro quarto, né, com aquela coisa, sabe quando você tá escutando alguma coisa? Era essa a posição que aquela figura tava. Diz ela que na hora chamou pela mãe dela, só que ninguém respondeu. Ela chamou pelo pai dela, mas também não respondeu. E do nada aquela figura saiu correndo. Diz ela que o filho dela não era, porque o filho dela tem apenas 2 anos. E diz ela que levantou ali correndo, olhou pra casa toda, viu que os pais dela, né, que a porta continuava do mesmo jeito. E aí que caiu em si, porque as portas, quando eram abertas, elas faziam aqueles barulho ali, quando você abre uma porta, que ela tá precisando ali, tá ali a porta, né, pra ela não fazer aquele barulho de... Então diz ela que só aí percebeu, né, que os pais delas não podia ser, muito menos o filho dela. Diz ela que no outro dia ainda perguntou, né, pra tirar dúvida ali os pais dela, eles falaram que não tinham levantado. Diz ela que ficou com isso na cabeça. Diz ela que ainda viu essa sombra ali por mais 2 vezes. Mas era coisa assim que ela via e a sombra sumia e quando ela ia olhar não tinha ninguém. Diz ela que começou a orar mais dentro de casa até que isso foi parando. Mas e aí, o que poderia ser essa sombra? O que seria esse ser?
Bem, pessoal, esse rapaz, ele conta que na época ele tinha entre 7 e 8 anos ali. E ele fala que nessa época ele nunca teve medo de levantar sozinho para poder ter que ali andar pela casa, pela cozinha, pelo banheiro. E nesse dia, diz ele que ao acordar, né, muito apertado mesmo para poder ir ao banheiro, levantou, diz ele que passava por um corredor. Só que diz ele que sentiu um ar quente, o que era estranho, porque a casa deles, além de fria, né, estava também na época do inverno. E diz ele que ao mesmo tempo desse ar quente, sentiu um pouco o clima pesado. Diz ele que para chegar ali no banheiro, ele tinha que passar, né, em frente à porta que dava ali para a cozinha. Diz ele que quando chegou ali em frente à porta da cozinha, ele virou assim e olhou para dentro da cozinha. Diz ele que viu um ser muito escuro na cozinha. De primeiro momento, ele achou ali que poderia ser até o pai dele. Só que diz ele que aí sentiu, né, o corpo dele ali paralisar. Foi aí que esse ser virou, né, e deu de olho a olho ali. Diz ele que o olho desse ser era vermelho. E aí ele reparou que esse ser tinha mais de 2 metros de altura, porque ele quase dava no teto ali da cozinha. Diz ele que começou ali a querer gritar, mas nada saía. Então veio a ele, né, a rezar, pedir para Deus ali para tirar ele daquela situação. Foi o que ele fez nessa hora. Diz ele que viu aquele ser virar uma fumaça e desaparecer ali, ó, diante dos olhos dele. Diz ele que o que tinha para fazer ali, né, no banheiro, acabou fazendo ali em frente à porta da cozinha mesmo. Diz ele que desde esse dia, né, mesmo falando com os pais deles não acreditaram. Falou que era apenas um pesadelo. Ele fala também que desde esse dia ele não consegue dormir assim direito, né? Porque sempre tem pesadelos com esse ser. E olha que já se passaram mais de 20 anos, isso não para. Diz ele que não consegue levantar sozinho mais à noite, mesmo já estando adulto, não consegue mais com medo, né, de ver esse ser. Mesmo também já tendo mudado de casa. Diz ele que sente a presença desse ser até hoje perto dele. E aí, gente? O que vocês acham dessa história aí desse rapaz? Vocês acreditam? O que vocês acham? O que era aquele ser que me observava? Bom, gente, essa história, nesse relato, ele passou no ano de 1980 e aconteceu com uma garotinha. Na época ela tinha ali entre 10, 12 anos, por aí. E ela fala que nunca teve um quarto só dela até nessa época. E aí, né, eles ali tiveram que mudar da casa onde eles moravam, e assim ela pôde ter o tão sonhado quarto. Diz ela que no dia da mudança, né, só queria organizar ali o quarto dela, né, fez a mãe dela, tipo, largar tudo que tava fazendo ali, pra poder arrumar o quarto dela, pra ela poder já dormir ali. Afinal, né, era a primeira vez que ela ia ter um quarto só dela. Só que diz ela que desde a primeira noite que dormiu nesse quarto, no canto da parede, ficava um ser negro que observava ela. E diz ela que esse ser negro tinha uns olhos bem vivos, branco, aquele olho grandão que parecia que é o saltado daquele ser. Diz ela que ele ficava ali observando ela. Ela morria de medo, não conseguia dormir. Ela gritava ali pela mãe dela. Diz ela que tinha vezes que a mãe dela nem ouvia, né? Porque parecia que ela paralisava e não conseguia ali gritar, chamar, pedir o socorro ali da mãe dela. Então, ela sempre batendo na tecla, falando com a mãe dela resolveu procurar ajuda. Foi atrás de padre, pastores, né? Eles sempre iam lá, oravam, jogavam água benta, mas nada disso parava. Foi até que então, um dia na rua, né, a mãe dela comentando com uma vizinha, né, que morava naquele bairro já há muito mais tempo ali. E essa vizinha falou que o antigo morador, ele mexia com coisas pesadas, fazia rituais e sabe lá o que mais. E aí a vizinha aconselhou ela a procurar ali, né, acho que no mesmo bairro tinha um pai de santo, né, para fazer uma limpeza energética ali naquela casa. E assim ela foi, né? Ela foi onde a vizinha indicou, conversou lá com esse pai de santo. Ele foi lá para fazer a limpeza.
Quando ele chegou lá, ele mandou todo mundo sair da casa, que ele falou que ia limpar a casa inteira, que o lugar que tinha mais energia ruim era realmente o quarto da garota. E assim ele fez vários rituais ali de limpeza, e ficou ali horas e horas. Quando ele saiu exausto, dava pra ver aquela exaustão ali na cara dele. E ele falou que o antigo morador mexia com coisas tão pesadas, mas tão pesadas, que ele quase que não conseguiu fazer aquela limpeza para poder tirar. Porque toda vez que ele retomava ali, começava de novo a limpeza, algo acontecia para ele parar. Mas no fim deu tudo certo e ele conseguiu ali terminar essa limpeza ali. Ele aconselhou a mãe dela a fazer, passar ali na casa sal grosso de vez em quando. Porque ele falou que por mais que tirou aquela energia, vai que algo ainda não ficou ali na casa. E que se continuasse, o conselho era que eles se mudassem ali da casa. Mas ela diz que depois disso, ela começou também a fazer orações, pedir proteção, e tudo voltou ali ao normal. Ela não via mais, pôde ter ali o quarto dela, mas diz ela que sempre dormia com um luminária ali ou um abajur aceso. Porque diz ela que não gostava de ficar no escuro, com medo de ver aquele ser ali de novo na parede. Mas e aí, gente, o que vocês acham que era? Será que era por causa dos rituais que esse antigo morador fazia ali? Mas e aí, gostaram? Se gostaram, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. E se tiver alguma história legal, interessante, puxada pro lado do sobrenatural, ou até mesmo de milagres e outras coisas, manda aqui embaixo no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Uma história bem intrigante também. Tô tendo muitas histórias aqui de doppelganger, E eu acredito que essa também se encaixa nessa parte aí dos doppelganger. Não era meu irmão. Ele fala que na casa dele, quase todos os anos, ia alguns parentes. E toda vez que esses parentes iam lá, eles tinham que sair ali do quarto deles, ele e o irmão dele, e dormir ali com os pais dele no quarto dos pais. Diz ele que dessa vez não foi diferente. Eles foram ali, ele e o irmão dele, dormir com os pais dele. Ele fala que na hora que ele foi deitar, o irmão dele já estava dormindo e os pais deles também estavam vindo logo em seguida. Diz ele que assim que deitou, passou alguns minutos, o irmão dele, levantou. O irmão dele tinha, eu acho que 8 anos, e foi ali em direção à cozinha ali. Diz ele que viu, a claridade na hora que acendeu ali a luz da cozinha e começou a fazer barulho de copo. Ele achando, que o irmão dele talvez queria água ou alguma coisa, e por ele não ter altura ali no armário para poder pegar, ele levantou, e foi ali acudir, o irmão dele ali. Diz ele que levantou, não olhou para lado nenhum, e foi em direção ali à cozinha. Diz ele que quando chegou ali na cozinha, diz ele que estranhou, porque não tinha nada, A luz estava apagada e não tinha nada nem ninguém. Só que tinha uma diferença. A porta dos armários, todas as portas estavam abertas. Diz ele que ficou um pouco assustado, em choque, porque a mãe dele nunca deixava nenhuma porta do armário aberta. Inclusive, ela sempre falava que a cozinha tinha que dormir impecável para não atrair espíritos ruins. O que ele não sabe explicar o porquê que ela falava isso até hoje. Diz ele que ali, ficou assustado. Diz ele que olhou para a sala, olhou no banheiro e o irmão dele não estava. Diz ele que voltou correndo assustado pro quarto. Quando chegou no quarto, que olhou assim pro colchão onde eles estavam dormindo, o irmão dele estava ali, pleno, dormindo. Os pais deles também estavam dormindo. Diz ele que deitou e ficou com aquilo na cabeça, mas acabou pegando no sono. E diz ele que no outro dia de manhã, quando levantou ali, perguntou aos pais dele se por um acaso ele tinha visto alguém indo na cozinha durante a noite ali, o irmão dele, por exemplo. Eles falaram que
que só viu ele levantando, indo na cozinha, ficou um pouquinho e voltou correndo pro quarto. O que ele mais acha estranho, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso sempre acontece justo quando esses parentes estão na casa dele. Seria algo ali com esses parentes que acompanham ali esses parentes? E aí, o que vocês acham? Minha cachorrinha vê espírito. O moço, que enviou esse relato, ele conta que tem uma cachorrinha de porte pequeno, que é o xodó da casa, e é o xodó dele. Ele diz que ela já acostumou ali a dormir com ele. E uma noite, dessas aí, eles estavam ali dormindo, e aí ele acordou vendo a cachorrinha ali desesperada, arranhando a porta ali do quarto, como se quisesse sair. E aí ele chamou ela ali, ela nada, arranhando ali, desesperada. E aí ele pegou e jogou um travesseiro ali perto da porta pra chamar a atenção dela ali pra ele, Só que na hora que ele jogou esse travesseiro, que ele virou, ele percebeu que a cachorrinha dele estava do lado dele. E nessa hora ela começou a latir desesperadamente. Ele fala que ali no desespero, quando viu a cachorrinha ali do lado dele e ela começou a latir, ele levantou correndo, acendeu a luz e olhou para a porta e não viu nada. E a cachorrinha dele estava ali do lado dele o tempo todo. Então o que era aquilo? Que cachorro que era aquele, semelhante ali a cachorrinha dele arranhando a porta? Seria um doppelganger? O que era aquilo? Gente, esse foi o relato de hoje. E aí, o que vocês acharam, É muito estranho, a cachorrinha dele ali. Ele acorda, vê ali a cachorrinha dele arranhando a porta. Só que na realidade a cachorrinha dele estava do lado dele o tempo todo. O que seria isso? Dando ali a forma de um animal? Seria um doppelganger? O que seria? E a história hoje, gente, é de um inscrito. Eu vou até fazer algo que geralmente eu não faço aqui, que eu vou ler, eu vou estar lendo, ela aqui, porque tem algumas palavras um pouco complexas e eu quero passar direitinho o que ele disse aqui, o que ele deixou aqui nos comentários. Eu achei interessante porque ele acredita que é algo de outra dimensão. Não tem título, então eu vou colocar alguma aí na hora que eu for subir o vídeo. E ele diz o seguinte, então eu vou estar lendo aqui para vocês. Eu já tive uma experiência com um ser sobrenatural, 2 a 3 vezes. Era madrugada, no meio do ano passado, eu estava na casa do meu tio assistindo um filme na TV, já que não tinha canal aqui em casa. Eu estava assistindo de boas na cama e meu tio estava dormindo do meu lado. Até aí, tudo bem. Só que de repente eu vejo um gato de 1,5 m de altura, com orelhas de coelho todo negro, olhos negros tão reais como água que dava para tocar seu pelo. Ele estava em pé, na minha frente. Sim, em pé, igual Bills, o deus da destruição de Dragon Ball. Gente, eu não conheço, que eu não curto Dragon Ball, mas pelo que ele fala, então é parecido com esse deus aí da destruição desse desenho aí. Estava perfeitamente em pé, feito gente. Ele estava encarando o meu tio dormir. Acredito que ele seja um vigilante obscuro, um demônio observador que fica ali ao redor das pessoas, ou uma criatura que estava ali de passagem. Seja como for, eu pude vê-lo, e ele percebeu o que eu encarei. Eu gritei e ele fugiu. Abriu a porta e bateu o portão. Eu corri atrás e o portão estava fechado, como eu esperava. Como ele bateu o portão? Sim, ele bateu o portão. Será que era de outra dimensão? Ele fugiu pro plano que ele veio, ou se moveu para longe, tipo um salto. Eu fui para casa e desde então penso que era aquilo. Fica um mistério e a pergunta: como eu vi? Será que eu fui médio? Ou seria como um testralho? Testralhos são cavaleiros alados, esqueletos. São inofensivos e invisíveis, sendo vistos somente por pessoas que viu a morte. Se for o caso, explica por que vi.
já que quase morri muitas vezes e nasci em casa. Essa parte aqui do e nasci em casa não entendi. Tô vivo por um milagre. Eu sou excêntrico, ou seja, sou único em personalidade, jeito e tal. Ao mesmo tempo que eu temo, e no fundo, eu queria que voltasse, sabe? Tipo, às vezes ele só é mal compreendido. Não é porque ele é diferente que ele é mal, né? Eu sou diferente de todos e nem por isso sou mal. Claro, é meu jeitinho de ver isso. Bom, gente, esse foi o relato dele. E ele fala, né, que esse ser ali que parecia um gato, tinha, né, orelhas ali de coelho, os olhos, ele era todo negro, que dava inclusive para tocar ali. E no momento que ele assustou, né, esse ser ali saiu batendo a porta, o portão. Só que o que acontece? Estava tudo fechado. Então ele acredita que esse ser seja de outra dimensão e o barulho do portão batendo seja ali de outra dimensão. Como ele fala aqui também, né, sobre esse testralho, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, que ele fala que são cavalos alados esqueletos. São inofensivos e visíveis, são inofensivos e invisíveis, sendo vistos somente por quem viu a morte. Ele fala aqui, né, que já passou por essas experiências, né, de quase morte. E diz ele que está vivo por um milagre. E aí, gente, será que é algum ser de outra dimensão? Por ele ser negro, será que é algum ser ali do povo das sombras? Porque tava olhando ali o tio dele a dormir. Já tem um relato aqui sobre esse povo das sombras, que, né, tinha um ser ali, né, olhando o moço ali dormir. Mas e aí, gente, o que vocês acham que é? Se alguém puder deixar aqui nos comentários o que é, o que pensa que é, né? E eu vou pôr, né, que o vídeo aqui, né, vou marcar o moço que contou aqui. Se alguém puder falar aí o que é, será que realmente, será que ele é médio? Será que é algo de outra dimensão? Será que é o povo das sombras? E aí? Bom, gente, essa foi a história de hoje. Se você tiver alguma história parecida, algo aí pro lado do sobrenatural e quiser mandar aqui pro canal, eu vou deixar um e-mail aqui na descrição desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!